o Titã Mandíbula, o Titã que mais passou pelas mãos dos nossos personagens. Agora a gente vai ver tudo sobre ele e sobre os Titãs Mandíbula ancestrais invocados na batalha contra a Aliança. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, uma playlist completa falando detalhadamente sobre cada um dos Titãs. Até o momento da postagem desse vídeo a gente já falou do Titã de ataque, do Titã Martelo de Guerra, Bestial, Blindado, Colossal e Fêmea. Para você ver esses vídeos eu vou deixar o link da playlist nas telas finais, mas para você ver os próximos vídeos que ainda faltam do Quadrúpede e do Fundador, se inscreva nesse canal. Salve fanáticos em Shingeki no Kyojin e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você gosta de Attack on Titan, já deixa o joinha nesse vídeo. Todos os Titãs Mandíbula têm algumas coisas em comum, mesmo com o seu incrível design diferenciado e a sua aparência totalmente contrária. Na quarta temporada, para quem não lia o mangá, quando a quarta temporada começou e apareceu esse Titã com essa máscara branca, ninguém sabia que esse era o Titã Mandíbula. Afinal, o Titã Mandíbula da Ymir, a morena, era um Titã menor, com cabelos pretos e uma aparência muito mais semelhante a um Titã puro. E isso se deve ao fato de que o Titã se transforma de acordo com os sentimentos do usuário. Mas eu tenho um vídeo falando exatamente só sobre isso, porque que o Titã do Porco Galhardo é tão diferente do Titã da Ymir. Vou deixar linkado aí no card. E o que esses Titãs todos têm em comum é a sua velocidade e a grande força na sua arcada dentária. Essa é a característica principal do Titã Mandíbula, independente do seu design. O tamanho do seu corpo em relação aos outros Titãs puros é relativamente pequeno, ali se assemelhando ao Titã Quadrúpede. Ele naturalmente tem um endurecimento nas suas garras e nos seus dentes. Diferente dos outros Titãs que precisam fazer o endurecimento já está nesse Titã. As suas garras podem desfazer até mesmo o cristal do martelo de guerra, onde estava a Lyra Tybur, e os seus dentes podem quebrar até mesmo esse cristal. A gente viu que quando a Anne entrou nesse mesmo cristal, a dificuldade que eles tiveram para conseguir acessar a Anne foi uma coisa inacreditável. Sem a lança trovão é impossível penetrar nesse cristal e a Anne continuou guardadinha ali em segurança. Somente o endurecimento que o Titã Mandíbula faz é capaz de penetrá-lo. É uma das únicas coisas capazes. E o primeiro usuário que nós conhecemos que usa esse Titã é o Marcel. Apesar de que o personagem não foi trabalhado na linha cronológica do anime, ele vem em primeiro lugar ali como o usuário desse Titã. Marcel é um dos 4 guerreiros escolhidos para fazer a missão de Parades. Reiner, Anne, Bertholdt, Marcel foram os guerreiros eldianos de Marley selecionados para fazer a missão de buscar o Titã Fundador dentro das muralhas. Só que eles não tiveram a mesma sorte de Grisha de conseguir atravessar todo esse espaço cheio de titãs puros, e um titã puro acabou devorando Marcel. Isso porque o usuário de titã, quando está com medo ou com algum ressentimento muito grande, ele não consegue se transformar. E você deve se lembrar de todos os problemas que o Eren teve, por exemplo, quando não conseguia se transformar. Bom, isso também aconteceu com o Marcel e ele acabou sendo devorado pela titã pura, que era a Ymir. E então ele foi devorado por Ymir. Ymir, aquela que foi dada como uma criatura especial, sendo usada por eldianos para enganar outros eldianos. Eles fizeram ali uma espécie de religião. Ela foi cultuada como uma deusa até o exército de Marley descobrir a farra deles e prender todo mundo, mandando todo mundo para o paraíso. A pena dela também foi ser enviada para o paraíso. E logo a Ymir foi transformada em titã pura e ficou vagando por 60 anos nessa forma. Até que um dia Ymir encontrou Marcel. Na verdade, ela encontrou a turma deles e Marcel entrou na frente de Reiner para defendê-lo. Nessa tentativa de salvar o seu amigo, ele acabou sendo agarrado pela titã pura da Ymir e foi devorado. Ali, quando ela mastigou e engoliu o líquido espinhal juntamente com o restante do seu corpo, ela voltou à sua forma humana. Os outros amigos de Marcel, completamente apavorados, saíram correndo. Reiner, Anne e Bertholdt tentaram se abrigar longe dos titãs em um lugar mais seguro. E Ymir voltou à sua forma humana após 60 anos. Olhando para o céu, ela pensa que aquilo tudo que ela estava vivendo parecia um verdadeiro pesadelo. E o mais interessante do titã da Ymir é que o seu rosto não estava coberto por endurecimento, mas ela tinha a mandíbula extremamente forte, a velocidade, a agilidade e as garras poderosas. Eu creio que a maior diferença entre esses dois titãs, o titã do antecessor dela, do Marcel, e da Ymir, seja a dupla mandíbula, porque a máscara do titã do Marcel, assim como a máscara do titã do porco, tem uma arcada
arcada dentária. E dentro ele tem os dentes que tinha a Titã da Ymir. Ou seja, ambos os irmãos tiveram titãs mandíbulas que tinham 2 camadas de dentes. Os dentes normais do Titã, que são pontiagudos, e os dentes da máscara, feita de endurecimento. A Ymir só tinha os dentes pontudos. E quando a Ymir descobriu que Reiner e Bertholdt eram os companheiros daquele que o Titã puro dela comeu, ela decidiu devolver a Marley o que era de Marley, se entregando para Reiner e Bertholdt, indo com eles até Marley para ser devorada. De todas as formas, ela não tinha muito tempo de vida e, em troca, nessa negociação, ela pediu que Reiner entregasse a sua carta de amor para a Historia. Assim, o exército de Marley decidiu escolher um candidato a guerreiro para herdar o Titã Mandíbula. E esse era Porco Galhard, o irmão de Marcel Galhard. A Ymir comeu o Marcel e o Porco, irmão do Marcel, comeu a Ymir. Porco, ao herdar o Titã, já mostrou uma aparência muito mais parecida com a do seu irmão, com a sua face endurecida, as garras, tudo o que o seu irmão tinha. A única diferença aqui é que o Titã de Marcel tinha os cabelos pretos e o Titã de Porco tem os cabelos loiros. E esse poderoso Titã, com essa juba parecendo um leão, foi apresentado para nós na 4ª temporada, bem lá no início, defendendo Falco e Gabi na Guerra de Marley. Logo conhecemos esse personagem que é muito confiante das suas habilidades e logo foi usado de saca-rolha para abrir o cristal do Titã Martelo de Guerra. E também depois ele ficou chocado vendo que as pessoas da Ilha Parados, com suas lanças trovão e seu equipamento de manobra 3D, não tinham o mínimo medo dele. E essa camada de endurecimento que tem na frente do rosto do Titã Mandíbula é extremamente forte, sendo que o Titã do Reiner, o Titã encouraçado, teve sérios problemas ao ser alvejado pelas armas anti-Titã. Já Porco Galhard mostrou que o endurecimento da sua face pode resistir um pouco mais, tendo aguentado alguns tiros diretamente de armas anti-Titã. O problema é que a única parte realmente protegida desse Titã é a face. E logo depois que Zeke deu o grito para transformar todos os Eldianos que tinham ingerido o seu líquido espinhal em titãs puros, Falco, na sua forma de Titã, vai e devora Porco Galhard, que praticamente se entregou para ser devorado. Tendo ingerido uma única gota de fluido bestial, nasce um novo Titã. Esse, o Mandíbula, mais diferente de todos. O Mandíbula que tem bico, garras, asas, penas e pode voar pelo céu. Nasce um híbrido entre o Titã Bestial e o Titã Mandíbula, com uma poderosa mandíbula endurecida em formato de bico, e um item que jamais foi visto em nenhum outro Titã: penas e asas. O primeiro Titã da história conhecido que pode voar. E assim, Falco, com esse seu nome sugestivo, se tornou o Titã Pássaro. E esse é mais um Titã Mandíbula que tem a arcada dentária dupla, sendo que os dentes normais ficam do lado de dentro e o bico faz uma segunda arcada dentária protegendo o seu rosto. E caso você não se lembre como ele ingeriu esse líquido do Bestial, ele entrou na frente de Gabi para defendê-la de um ataque de Nicolo, que iria quebrar a garrafa de vinho na cabeça da Gabi. Ele entrou na frente e acabou ingerindo o vinho com líquido do Titã Bestial sem querer. Ele estava extremamente nervoso porque ele tinha acabado de descobrir a menina que tinha matado a Sasha. E a Gabi, mais uma vez, se safou ilesa, sem ter que tomar uma garrafada na cabeça e sem ter que se transformar em Titã. Eu não duvido muito que a Gabi seja um dos personagens favoritos do Isayama, junto com o Reiner. Em um determinado momento nós podemos subentender que já existiu em algum momento no tempo de Shingeki no Kyojin um Titã voador. Isso porque Falco puxou nas memórias de alguém, nós ainda não sabemos quem, que ele poderia voar. A gente não sabe se isso foi imaginação dele ou se ele realmente puxou isso nas memórias de alguém, mas Falco instintivamente sabia que podia voar. E ele afirmou isso. E à medida que ele foi se transformando, o Titã foi ganhando novas proporções. A primeira parecia uma forma humanoide, a segunda ele já era mais pássaro, e a forma final de Falco é um pássaro completo. E um pássaro extremamente ágil, gigantesco, que pode fazer manobras extremamente complexas no ar, sendo assim o Titã com maior mobilidade entre todos, de longe o mais rápido e o mais eficaz no uso da mobilidade, velocidade. E esse Titã, para transporte, fuga, formação de estratégias e ataques surpresas, é uma arma perfeita. Mas por falar no Titã Pássaro ancestral, o que já existiu anteriormente, se ele realmente existiu, porque o Eren não invocou ele? Bom, isso tem uma simples explicação. Todos os titãs invocados estavam ligados ao Titã fundador, igual o Titã Martelo de Guerra era ligado ao cristal. Então não faria sentido ter um pássaro ligado por um fio, porque ele não
conseguiria usar o seu poder de voo. Essa é uma possível explicação desse titã pássaro já ter existido no passado, mesmo assim não ter sido invocado. E o Falco pareceu sempre ter uma personalidade muito bondosa. Ele foi o primeiro a perceber que o povo da Ilha Parades não eram demônios e tudo era uma grande mentira de Marley. Ele ficou tentando convencer Gabi, além de que ele sempre está protegendo e defendendo Gabi de alguma forma. Claro que o seu treinamento em Marley como guerreiro foi essencial para aprender o seu uso de titã, mas ele teve que superar os seus próprios medos. Imagina voar dessa altura de uma hora para outra, ainda mais em combate durante uma luta. Ele teve que se superar ali mesmo e muito. E deixando um pouco o Falco de lado, vamos ver os titãs invocados. Como sempre, no capítulo 122, o bom e velho capítulo 122 que mostrou a imagem de alguns titãs antigos, provavelmente, talvez, os primeiros titãs que se derivaram ali das filhas de Ymir, havia um titã mandíbula. Um titã mandíbula com apenas uma arcada dentária, uma aparência extremamente agressiva e aquilo ali que parecia estar sem nariz. Dá pra perceber que ele é um titã mandíbula porque o seu rosto tem uma forma de endurecimento e os outros titãs que estão à sua volta são muito fáceis de identificar. Então, por eliminação e pela sua mandíbula e face endurecida, conseguimos encontrar facilmente no meio desses 9 titãs o titã mandíbula. Rápido, pequeno, unhas e garras, esse padrão sempre se repete nesse tipo de titã. E esse próximo titã que é visto arrancando sangue com suas garras extremamente endurecidas, tem uma espécie de capacete com 2 saídas para a visão e uma mandíbula que se encontra uma na outra. Apesar da mandíbula não ter formato de dentes, a gente pode imaginar ali que ela fechando, o maxilar se encaixa perfeitamente na parte da cabeça. E ali a gente tem os dentes internos, a gente pode rapidamente identificar que é o titã mandíbula pela face endurecida, pela própria mandíbula, pelas garras endurecidas, o pequeno tamanho e a velocidade. É notável que a aparência desse usuário é totalmente diferente de todas que nós já vimos, dando a lembrar vagamente o Porco Galhard e o Marcel. Mesmo assim, ele parece ser menor que o titã deles, talvez do tamanho do titã da Ymir. E o outro titã mandíbula tem uma mandíbula que cobre os seus olhos, parecendo com algo semelhante a um bico. Esse pode ser talvez uma forma intermediária do titã pássaro ancestral, de qual o Falco puxou as memórias, e a forma pássaro final, já que o Falco também tem essa forma intermediária, que ele ficou somente com uma espécie de bico que não chegava a ser um bico, mas mostrava a sua cabeça dentro dele. Esse usuário, por se parecer muito com isso, eu imagino que ele tenha passado pela mesma situação, ingeriu o líquido do bestial de alguma forma e devorou o titã mandíbula. Ele tendo ou não forma de pássaro, a sua aparência é do titã mandíbula e ele tem uma carapaça em forma de mandíbula que também se encaixa perfeitamente o maxilar na parte de cima, e com isso, exatamente por causa disso, ele tem o rosto completamente protegido. Ele também tem garras endurecidas, um tamanho semelhante ao tamanho do titã da Pieck, porque os dois lutaram e são praticamente do mesmo tamanho, e consequentemente tem muita velocidade e mobilidade para fazer seus ataques. Um detalhe que eu não posso deixar passar é que as garras desse titã são maiores do que os outros titãs mandíbula convencionais, lembrando mais uma vez as garras do titã pássaro do Falco. O próximo titã mandíbula só dá para ser identificado como mandíbula por andar na sua forma quadrúpede e ter uma cabeça pequena em relação aos outros mandíbulas. Isso porque todo titã mandíbula tem uma cabeça gigante. Esse aqui tem o tamanho mais normal de cabeça, digamos assim. Apesar de sua mandíbula estar fechada, parece que ele também tem dentes ali que se encaixam, mostrando que o titã mandíbula definitivamente, quando fecha a mandíbula, os dentes da máscara se encaixam perfeitamente. Ele também tem as garras, os dedos ali endurecidos, dá pra ver claramente que ele é um titã mandíbula. Já esse outro mandíbula, um pouco parecido com o titã da Pieck, talvez seja uma mistura de titãs. Quem sabe o próprio titã quadrúpede com o titã mandíbula. Ele tem a face alongada, exatamente igual ao da Pieck, e os seus dentes são enormes. Logo a gente deduz que ele é um titã mandíbula, mas a sua aparência é toda humana, como era o da Ymir, não tendo a face endurecida, nem uma cobertura ali no seu rosto. E a sua gigantesca mandíbula soltada para fora com dentes muito grandes faz a gente imaginar que essa mandíbula talvez seja uma das mais poderosas que existe. Esse titã também tem uma barba ali mostrando que o seu usuário era um homem, um cabelo curto e uma gigantesca cabeça que o faz caminhar na sua forma quadrúpede. E na minha opinião, esse é o titã mandíbula mais incrível que já foi mostrado até hoje. Eu quero muito ver isso animado, porque ele é exatamente igual a um jacaré e apenas a parte da sua mandíbula
é endurecida. Ele tem dentes muito saltados para fora, garras muito diferentes dos outros titãs e ele tem pontos de endurecimento que brotam na sua cabeça e vão por todas as suas costas. Mas ele é muito semelhante a um crocodilo ou a um jacaré que tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Aqui com certeza esse usuário sofreu algum tipo de influência do titã bestial. Afinal, o titã mandíbula em si não tem características animais, mas esse titã fecha com todos os dados que levam até o titã mandíbula por causa do seu pequeno tamanho, da sua mandíbula e das suas garras endurecidas. E estes são os titãs mandíbula. Essa série de vídeos está chegando ao final, falta só 3. Se inscreva para não perder nenhum e veja os outros vídeos que eu vou deixar aqui nas telas finais. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.